Tem uma discussão na educação, né? Deixa eu pegar essa vertente aqui, né? Tem uma discussão na educação se é melhor dar mesada ou semanada ou é melhor cobrir as despesas. Não, melhor dar semanada e dar a mesada. Por quê? É como se fosse um salarinho. Então, a criança, a partir dos seus 5, 6 anos, até uns 10 anos, ganha semanada. Idade mental é diferente da nossa, né? Uma semana é como se fosse um mês, é muito tempo. Então, toda semana, religiosamente, você dá o dinheiro da criança, que serve para o lanche e para mais algumas coisas. A criança ela vai começar a gastar aquele dinheiro da forma dela. O Matheus, por exemplo, vou usar muito o exemplo dele, eu entregava o dinheiro segunda-feira, terça-feira não tinha mais. O que aconteceu, Matheus? Lá no colégio eu paguei o lanche para meus amigos. Pai, tem um dinheiro? Eu falei, não tem dinheiro. Isso chama-se semanada. Seu dinheiro é para durar até a próxima segunda que você receber. Como você está dando lanche para os seus amigos, agora você vai esperar. E o Matheus foi entendendo a lidar com as finanças. Então, ele poupa, investe e tal. A Daniela tinha outro jeito, o pastor Pascoal. Era interessante porque ela gastava e ainda pedia mais emprestado porque ela gastava numa velocidade diferente do Matheus. O Matheus com o coração para os colegas. A Dani para ela mesma, com roupas e outras coisas, né? E pegava emprestado? E pegava, porque a dela queria mais uma bolsa, mais alguma coisa. Até que chegou um E momento... quem é que emprestava? O pai. Então o pai era mole O com a pai, menina. Mas eram sempre os momentos e as oportunidades de ensiná-los. E foi. Chegou um momento que a Dani falou, entra nessa loja comigo, pai. Eu falei, não entro. Ela, pai, entra aqui, não custa nada. Eu falei, não, tá bom na vitrine. Ela entrou na loja, saiu e disse, as coisas estão caras, né, pai? Por quê? Porque daí não ia ter empréstimo, não ia ter ajuda. Ela ia ter que comprar com o dinheiro dela. E a Bíblia fala, muito interessante, ensina a criança no caminho. Então, sempre que eu fui ao supermercado, posto de gasolina, saía com eles, tinha o dinheiro meu e da Rosane, como pais, mas tinha o dinheirinho deles. E a semanada e a mesada faz com que a gente transmita a educação. Uma coisa que me chamava a atenção quando fazia aconselhamento pré-nupcial, né, para o casamento, é que vários jovens, né, chegavam para mim e diziam assim, pastor, quanto a gente gasta para viver? Né? E como é que a gente divide para poder pagar as contas e tal? E não tinha mínima noção de educação financeira, né? Quanto a gente gasta para viver? Então, vai depender muito da sua inflação pessoal. Isso é muito bom, essa pergunta, que as pessoas falam assim, me dá um percentual. Falam, não existe percentual. Existe a sua situação naquele momento. Se é noivos, agora eles começam a olhar para o casamento. Então, os gastos deles são com a festa, com aquele momento. Então, eles estão com uma planilha de gastos diferente da planilha que vai ser do orçamento da família. Então, naquele momento, não adianta você querer falar de aposentadoria, falar de outras coisas, porque eles querem flor, a filmagem, eles querem né, o restaurante, eles querem aquele momento. No momento em que se casou, agora mudou de história. Você não mora com os pais, agora é só vocês dois. Então, o que vocês gastam de supermercado, combustível, alimentação, roupa, condomínio, tudo, né? E eu falo da inflação pelo seguinte, o supermercado que você frequenta, ele tem um preço. E tem o supermercado A, B, C e D. Posto de gasolina, a mesma coisa. A loja de roupas, a mesma coisa. Então, o recém-casado, quando sai da casa dos pais, os pais supriam tudo. E talvez os pais fossem classe A. Mas agora eles têm que viver numa condição classe B, porque agora o salário dele e o salário dela é menor que a condição anterior. E muitos pais cometem um erro aqui, Pascoal. Dão uma casa, um grande apartamento para o filho morar, só de condomínio ele já não vai conseguir pagar. Porque o salário dele, o salário da sua esposa, não dá aquela condição. Então, às vezes, até o presente estraga o casamento. Uau!